Olá, amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje continuaremos a falar de perseguição. Mas antes, vamos, como habitualmente, pedir a bênção do nosso bom Deus. O nosso Pai que habita nos altos céus, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade em que Tu nos ajudas a perceber, a descortinar na realidade em que tempo é que vivemos. A perceber também quão breve está a volta do Teu Filho. No entanto, dá-nos a força para resistir às ciladas do inimigo. É aquilo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, parece que a perseguição aos cristãos tem virado uma espécie de uma moda macabra. Nos últimos vídeos trouxe-vos uma perseguição violenta que tem sido levada a cabo por alguns povos da Ásia contra as minorias cristãs, aquelas que na realidade ainda teimam e querem adorar o Deus vivo, que adoram e servem o Cristo crucificado. Porém, noutra parte do mundo, a perseguição continua. Falamos no mundo ocidental agora. Queria trazer à luz pelo menos 3 casos, embora é apenas uma gota no oceano, infelizmente. Mas estes 3 casos passaram-se em pontos diversos do mundo. 2 deles aconteceram aqui mesmo na Europa, um outro nos Estados Unidos. Comecemos aqui pela Europa. Este caso passou-se na Finlândia. Então diz-nos que uma ex-ministra finlandesa arrisca prisão por comentários sobre a homossexualidade. Então diz que esta senhora, que é neste momento, ela é deputada do Parlamento finlandês, mas ela foi, na altura há uns anos atrás, ela era ministra do Interior, desde 2011 a 2015, e em 2019 passou-se um caso insólito com esta senhora. Diz-nos que a senhora Päivi Räsänen diz que se limitou a expressar a posição tradicional cristã acerca dos atos homossexuais. Então este caso foi disputado por um tweet, ou seja, um pensamento que ela deixou na sua conta do Twitter em 2019, em que a sua própria igreja, onde ela criticou a sua própria igreja por patrocinar uma marcha gay. Ora, esta senhora pertence à Igreja Luterana, que é a Igreja Nacional na Finlândia. Mesmo esta senhora é casada com um pastor luterano. Então, como ela não concordou com a posição oficial da sua igreja em patrocinar, digamos, uma marcha gay no mês de junho, que é o chamado mês do orgulho gay, não sei qual é o motivo para o orgulho, mas enfim, assim se chama. Esta senhora postou o seu pensamento no Twitter e ela falou ali também sobre Romanos. Um dos versículos está em Romanos, no capítulo 1, do verso 18 em diante. O que, meus queridos, queria aproveitar para vos deixar justamente um desses versículos convosco. E vamos ao capítulo Romanos 18, verso 1. Aliás, de facto, capítulo 1, verso 18, peço desculpa. No capítulo 1 de Romanos, no verso 18, diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ora, já se queixava o apóstolo Paulo naquela altura que a ira de Deus se manifesta e se há de continuar a manifestar e se manifestará no dia do juízo, quando na realidade o Senhor Jesus vier nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, ora assim nos diz a Bíblia. Mas do céu se manifesta a ira do Senhor por causa desta impiedade, por causa desta cegueira, onde os homens àquilo que é mau chamam de bom e àquilo que é bom chamam de mau. Ora, é justamente sobre isto que estamos tratando agora. Sobre pessoas que na realidade foram injuriadas, sofreram o peso da lei,
porque chamaram aquilo que está mal, aquilo que os outros chamam de mal, aliás, aquilo que os outros chamam de bem, elas chamaram de mal. Na realidade, hoje em dia, vemos que as pessoas perderam de tal maneira a identidade que se alguém diz que alguma coisa é boa, logo todos os outros dizem que é boa, independentemente se for a pior coisa deste mundo. Parece que as pessoas estão indo como os carneirinhos, os cordeirinhos, em direção ao matadouro. E ninguém reage, ninguém se opõe. Parece que os únicos que se opõem são justamente aqueles que são castigados. Mas vamos voltar ao caso desta senhora. Esta senhora foi acusada pela justiça de incitamento contra as minorias. Quer dizer que agora, se na Ásia são as minorias que têm sofrido, parece que aqui na Europa ou no Ocidente são as maiorias que sofrem. São as minorias que estão em vantagem. Então esta senhora foi acusada de fazer um incitamento contra as minorias, de falar mal contra a minoria homossexual. E neste momento, apesar de o caso ter sido, digamos, entrado na Justiça em 2019, a quando destas alegações, ainda hoje, ao cabo de 4 anos, e depois ainda de um veredito, de um coletivo de juízes ter dado um veredito unânime a esta senhora de que ela tem razão, realmente, ela não cometeu crime algum, ainda assim a acusação conseguiu recorrer e este caso vai continuar o seu caminho nos tribunais à espera de um veredito final a esta senhora. Reparem o curioso da situação. Esta senhora foi, como vos disse, foi Ministra do Interior na Finlândia desde 2011 a 2015 e o Ministro do Interior, ele é chefe, é comandante, por assim dizer, das polícias. Ora, pouco tempo depois, as próprias polícias que esta mulher chefiava pegaram nela, quando foi acusada destas alegações, de citar o apóstolo Paulo, basicamente. A polícia pegou nela, levou-a para a esquadra, onde ela esteve 13 horas sobre interrogatório, onde os polícias lhe perguntaram o porquê que ela lia a Bíblia, porquê que ela citou aquele versículo, porquê que ela tinha aquela posição, como se ela estivesse errada. Ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. É assim que a nossa sociedade pervertida se comporta neste momento. Mas vamos passar a outro caso. Desta vez, vem-nos dos Estados Unidos e fala-nos de um rapaz chamado Marcus Schroeder. Então diz-nos que esta notícia diz-nos que a polícia prende jovem cristão por ler a Bíblia no evento de drag queen. O que é que são estes eventos de drag queen? Bom, amigos, custa-me até explicar isto, mas enfim, para que até o mal fique esclarecido. Drag queen é uma espécie de um conjunto de homens que se decidiram vestir de mulheres e na realidade vão fazer piruetas e vão dançar e vão fazer gestos sensuais para uma plateia. O problema é que esta plateia por vezes não tem só adultos, ela tem crianças também. E para vocês perceberem até onde é que esta maldade chega, nos Estados Unidos, nesse país que supostamente devia ser uma luz ao mundo, supostamente devia ser o novo Israel, que devia levar a palavra de Deus a todo o mundo, de facto tem sido o país que pior se tem portado neste sentido. É costume na América estes shows de drag queens, de homens vestidos de mulheres, irem dançar as escolas num pavilhão cheio de crianças. Amigos, pasmem-se, mas isto acontece. A sociedade, e não falo só da sociedade americana, eles não são os únicos, mas a sociedade no geral, em todo o mundo, uns de uma maneira, outros de outra, estão tão pervertidos que um dos métodos que Satanás tem usado, um pouco por todo o mundo, é perverter as gerações mais novas, de modo a que elas cresçam nesta panóplia de maldades, nesta pocilga a que se chama de pecado, para que as suas mentes comecem desde cedo pactuando, concordando e amando com o pecado. É neste tipo de mundo em que vivemos. É num mundo exatamente idêntico ao mundo antediluviano.
E o Senhor Jesus disse, palavras dele, que assim como foi antes do dilúvio, assim havia de ser antes da vinda do Filho do Homem. Então nós vemos todos estes acontecimentos acontecerem e não é de espantar que se os antediluvianos foram destruídos pelo dilúvio, estas sociedades serão destruídas. Desta vez não por água, mas por fogo. Mas voltamos ao caso. Este rapaz chamado Marcos Schroeder, de 19 anos, é preso pela polícia enquanto decorria um evento de drag queens que dançavam para uma plateia, também ela com crianças. E por puxar o microfone e ler uma mensagem, ler uma passagem de Colossenses 5, que fala do verdadeiro amor, então, repentinamente, 5 polícias acercam-se deste rapaz, deste jovem, agarram-no, algemam-no e levam-no para a esquadra, acusando-o de falar sem autorização naquele local. Quero referir também que este rapaz, quando tinha o microfone era dele, ligado a uma pequena coluna de som, ele estava do lado de fora deste evento. Este evento estava cercado por umas barricadas, por umas baias. Este jovem encontrava-se do lado de fora. Mas ainda assim, e ainda estando na via pública, ele não foi autorizado a ler estas passagens bíblicas. Pelo que a polícia pegou nele, levou-o para a esquadra, além dele ter, se ele sofrer uma pena suspensa durante 2 semanas, foi multado em $200. Deixe-me trazer outro caso ainda. Desta vez passou-se no Reino Unido. Então, no Reino Unido temos um homem chamado Ryan Schiavo. Este senhor é um pregador de rua no Reino Unido, embora a sua nacionalidade seja americana, mas há vários anos que ele permanece no Reino Unido e o seu trabalho, por assim dizer, é andar de rua em rua pregando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, pregando as mensagens bíblicas. Diz que este senhor, este Ryan Schiavo, um pregador de rua no Reino Unido, foi preso e detido após pregar sobre o livro de Romanos. Justamente estas passagens de Romanos, do capítulo 1, do 18 ao 32. Após pregar sobre o livro de Romanos durante um evento do orgulho gay em Canterbury, este caso foi mais recente, tanto estes 2 últimos casos que vos apresentei foram recentes, o penúltimo em agosto e este último em junho, um mês em que essa gente, sei lá o que é que lhe hei de chamar, esse movimento LGBT XYZ, com uma carrada de letras, vem para as ruas e orgulhar-se daquilo que é. Enfim, este senhor realmente encontrava-se naquele local onde este evento estava a ser feito. Ele disse também que não sabia que estes eventos deste orgulho, né, que estes eventos do Pride Month, do mês do orgulho, estavam acontecendo na cidade, quando ele foi lá pregar nas ruas no início desse mês de junho. Ou seja, ele não sabia, não estava, a par daqueles eventos. E então, como habitualmente fazia, foi pregar e, coincidentemente, estava, passando aquela marcha. Ele resolveu falar bem alto aquilo que o apóstolo Paulo, e muito bem, fala em Romanos. Ele disse também, citou ao jornal da Christian Post, que 5 polícias também chegaram ao local depois que ele começou a pregar estas passagens. Mais uma vez, amigos, nós vemos que aqueles que leem a Bíblia, aqueles que avisam os ímpios, os gentios, os prevaricadores dos eventos futuros, aqueles que avisam as pessoas sobre a ira de Deus, aqueles que apelam ao arrependimento, esses é que são castigados. Porém, os outros que despertam a ira de Deus com as suas concupiscências, esses são bem vistos. É desta maneira que está a nossa sociedade. Preparem-se, amigos, porque se estes casos, que isto são apenas gotas no oceano, existem mais casos na América Latina e por aí fora, mas se estas pessoas foram uns presos, outros levados a tribunal por causa da sua fé, porque não concordaram com a concupiscência dos homens, lendo e citando as Escrituras, e muito bem, tiveram problemas. Amigos, só há 2 caminhos para nós.
Ou nós nos calamos e concordamos com esta nojeira a que se chama de sociedade, e para nós e para essas pessoas tudo vai ficar bem, não há problema nenhum, porque é mais um cordeiro que vai com os outros para o matadouro. Ou então a gente ergue a palavra de Deus bem alto e sem medo aponta o erro aos prevaricadores. Aponta o erro àqueles que dizem que o erro é bom. E claro, à semelhança destes 3 casos, teremos consequências. Uns poderão ser presos, outros levados a tribunal, outros terem que pagar multas, outros verem os seus direitos, digamos, tirados, outros com direitos restringidos. Alguma coisa há de acontecer, amigos. Agora, há uma coisa que não pode acontecer, de maneira alguma. É nós ficarmos calados. É nós fingirmos que está tudo bem. Parece que hoje em dia, aqueles que dizem a verdade são aqueles justamente que merecem castigo. Amigos, é um conselho vivo que este canal vos dá, que eu vos dou também em nome pessoal. Não se calem. Não fiquem em silêncio. Não tenham medo de expor o erro. Não tenham medo de chamar o pecado pelo seu nome. Porque aqueles que assim o fazem, apesar de sofrerem, serão galardoados por Deus. João Batista fê-lo. Alguns de vocês lembrassem da história de João Batista. Porque é que ele morreu? Ele foi decapitado, mesmo na prisão. E ele foi preso por quê? Por isso mesmo. Chamou o pecado pelo seu nome. E pagou com a vida. Estas pessoas estão no mesmo percurso de João Batista. Nós devemos estar no mesmo percurso de João Batista. Sem medo de chamar o pecado pelo nome, mas também sem medo de sofrer as consequências. Porque, diz a Bíblia, ainda que percamos a vida aqui, havemos de ganhá-la no último dia. Amigos, desejo-vos que o Senhor fortaleça vossos corações, vos dê sobretudo coragem. Coragem, meus queridos. Muita coragem para fazer isto. Porque ir contra a corrente não é toda a gente que o quer fazer. Não é só a sociedade que nos pune. As igrejas também o fazem. Porque se nós apontamos os erros, seja sobretudo das lideranças, se vamos para dentro da igreja apontar os erros das lideranças que têm levado o rebanho ao matadouro, porque infelizmente as lideranças andam de joelhos à frente dos governos, se fazemos isso somos sancionados. Vão-nos impedir de pregar, vão-nos impedir de falar, vão-nos impedir de fazer muita coisa. Acreditem que eu sei o que é isso, meus queridos. Porém, não nos devemos calar. Não devemos compactuar com o mal. Porque, como se diz em bom português, quem cala, consente. Desejo que o Senhor vos ilumine e vos dê a coragem necessária. Até à próxima.